Havendo um número legal, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, plateia aqui presente e ouvinte da grande rede. Senhor presidente, pela ordem. Concedida a ordem. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que respeitássemos um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Dona Virgilina, do bairro da Conquista, esposa do Pedro Rangel, que ocorreu ontem. Uma senhora que muito lutou pelo bairro, sua religiosidade, sua ligação à família, a todo o bairro, e uma pessoa muito querida, tanto no bairro da Conquista quanto na cidade. E também uma fatalidade, o garoto, eu não posso precisar se garoto ou garota, filho do sargento da Rocha, que também numa fatalidade veio a falecer na madrugada de ontem para hoje. Eu gostaria que respeitasse um minuto de silêncio, por favor. Em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declaro aprovada independentemente de votação. Vamos passar para o expediente. Ofício circular número 22/82, recebido em 5/1/2015. Ofício circular 22/82, desculpa. Ofício circular 22/82, Brasília, Distrito Federal, 3 de novembro de 2014. A Câmara Municipal de Soledade de Minas, Rua Professora Rosina Magalhães Ferreira, 134, Soledade de Minas, Minas Gerais. Assunto: substituição do procedimento de notificação às câmaras municipais quanto à liberação de recursos. Senhor presidente, a Lei 9.452, de 20 de março de 1997, em seu artigo 1º, determina que os órgãos e entidades da administração federal direta e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mistas federais notificarão as respectivas câmaras municipais da liberação de recursos financeiros que tenham efetuado a qualquer título para os municípios no prazo de 2 dias úteis contados da data da liberação. Atualmente, a forma de notificação às câmaras municipais é realizada por intermédio do sistema de telegrama da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, gerando um elevado custo ao erário, tendo em vista a elevada quantidade de telegramas expedidos anualmente. A presente forma de envio também não tem se mostrado eficiente devido à grande quantidade de devoluções registradas. Sabendo que cabe à administração pública pautar-se nos princípios de eficiência e economicidade, a fim de buscar a forma menos onerosa de dar publicidade a seus atos, o Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, após consulta à consultoria jurídica do Ministério da Saúde, resolveu promover a divulgação das notificações às câmaras municipais quanto aos recursos liberados de forma eletrônica em seu site www.fnsaude.gov.br. Dessa forma, as câmaras municipais serão consideradas notificadas a partir
das informações disponibilizadas no site do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde. Quanto aos recursos financeiros liberados por este Ministério aos municípios, destacamos que as informações poderão ser obtidas conforme demonstrado em anexo, contribuindo ainda para dar maior transparência ao processo de liberação de recursos, uma vez que permite a consulta pública a esses valores. Respeitosamente, Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior, diretor executivo. Próximo. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Coordenadoria de apoio à segunda Câmara. Intimação número 27.265/2014. Processo número 91.302. Exercício de 2013. Recebido em 11/12/2014. Encaminho à Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas. Coordenadoria de Apoio à Segunda Câmara. Intimação 27.265/2014. Processo 91.913.002. Exercício de 2013. Belo Horizonte, 26 de novembro de 2014. Senhor Presidente, por ordem do excelentíssimo senhor presidente da segunda Câmara deste tribunal, conselheiro Mauri Torres, encaminho-lhe o parecer prévio emitido sobre as contas desse município, referente ao processo acima epigrafado e constante nas notas taquigráficas, que seguem acompanhadas no relatório da unidade técnica competente em cópia anexa. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102, de 18 de 1 de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis. Atenciosamente, João Carlos Santos Costa, coordenador. Esse ofício foi enviado ao ex-presidente Benedito Lourenço Paulino. Agora vamos ler aqui as exposições dos motivos. Prefeitura Municipal de Soledade de Minas, exposição de motivos. Complementando esta egrégia casa, encaminho à apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei número 3/2015, que altera dispositivos da Lei Municipal número 709/97, que dispõe sobre a utilização de equipamentos da municipalidade e da outras providências. A Lei número 709/97, a qual é extremamente útil no âmbito do município de Soledade de Minas, possui o intuito de promover as atividades agrícolas, pecuárias e artesanais. Não tem nada a ver isso aqui, não. Desculpa, meus amigos. Como sempre aconteceu. Também acho. É aqui, Pedro. Esse já é para deliberação. Ó. Agora você vai para lá. Projeto de
Projeto de lei número 03/2015, altera o dispositivo da Lei Municipal número 709/97, que dispõe sobre a utilização de equipamento da municipalidade e da outras providências proposto pelo Executivo Municipal. Então, vou começar. A Lei número 709/97, a qual é extremamente útil no âmbito do município de Soledade de Minas, possui o intuito de promover as atividades agrícolas, pecuárias e artesanais, possibilitando a utilização do maquinário da municipalidade por parte de particulares residentes na zona rural, mediante o pagamento de determinadas taxas. Todavia, mencionada lei foi omissa no que diz respeito à operação, comando de tal maquinário, sendo, pois, necessário sanar tal supressão neste momento. Em primeiro lugar, porque os profissionais do quadro de pessoal do município possuem a habilitação específica exigida para guiar tais equipamentos, os quais são dotados de certas peculiaridades e não podem, portanto, serem operados por qualquer pessoa. Em segundo lugar, porque há necessidade de regulamentação do pagamento das diárias dos funcionários que serão designados para tais funções, em consonância com o que já dispõe a Lei Municipal 783/2003, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Noutro ponto, há de se regularizar igualmente a utilização da retroescavadeira, máquina que ficou excluída do texto original, mas cuja utilização também deve ser objeto de abrangência da lei em comento. Posto isso, com a convicção de que esta proposta será bem recebida, creio na apreciação favorável do presente projeto de lei por esta emérita casa, ao tempo que renova expressões sinceras de compromisso municipalista. Soledade de Minas, Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Projeto de lei número 3/2015. Altera dispositivos da Lei Municipal 709/97, que dispõe sobre a utilização de equipamentos da municipalidade e dá outras providências. A Câmara Municipal de Soledade de Minas, do Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, prefeito municipal, conformado ao disposto no artigo 70, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 709/97 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a permitir a utilização de máquinas e equipamentos da municipalidade com motorista e o operador pertencente ao seu quadro de pessoal para proprietários de imóveis rurais, para abertura de estradas, construção de silos, terraplanagem para a construção de casas, ranchos, cocheiras, galpões e similares, como apoio e incentivo às atividades da agricultura, pecuária e artesanal do município, mediante recolhimento aos cofres municipais das taxas, na forma adiante. Caminhão por quilômetro rodado no asfalto, R$ 2,58. R$ 2,58. Caminhão por quilômetro rodado em terra, 3,14. Patrol por hora de serviço, 75,93. Pá mecânica por hora de serviço, 63,28. Retroescavadeira por hora de serviço, 63,28. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Soledade de Minas, prefeito municipal, Emerson Ferreira Maciel. Em deliberação, projeto de lei número 03/2015. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por todos, encaminhando as comissões competentes para os seus pareceres. Vamos passar para a ordem do dia.
Projeto de Lei número 17/2014 dispõe sobre a criação dos cargos públicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias no âmbito do município Soledade de Minas, consoante preconiza a emenda constitucional número 51/06 da Lei Federal número 11.350/006 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal, juntamente com as emendas substitutivas de número 01/2014, proposto pelo edil Argemiro Constâncio Sobrinho, bem como os pareceres favoráveis de número 18/2014 das comissões competentes. Vereador, quer que leia a emenda ou já foi lido o projeto? Já foi lido aquela emenda que você fez. É em segunda votação, que a primeira foi o ano passado. Dispensa a leitura? É. Então vamos à leitura dos pareceres. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 18. Desculpa. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 18/2014. A comissão acima mencionada, no cumprimento de suas obrigações legais e regimentais, reuniu-se nesta data e, após estudar minuciosamente o projeto de lei 17/2014, dispõe sobre a criação dos cargos públicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias no âmbito do município de Soledade de Minas, consoante preconiza a emenda constitucional número 51/06 e Lei Federal número 11.350/06 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, resolveu aprovar o mesmo, juntamente com as emendas 1 e 2/14, substitutivas, propostas pelo vereador Argemiro Constâncio Sobrinho. Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 2014. Altair Alves Pereira, presidente. Argemiro Constâncio Sobrinho, membro. José Arantes Filho, membro. Pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no mesmo sentido, assinaram os vereadores Ataíde Vieira Maciel Filho, presidente. Pedro Carlos Carreira, membro. Reinaldo dos Santos, membro. Comissão de Serviços Públicos Municipais, parecer no mesmo sentido. Argemiro Constâncio Sobrinho, presidente. Guilherme Aparecido da Veiga, membro. Solivaldo Benito Veloso. Eu já vou pôr o projeto juntamente com a emenda para a segunda votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por todos, encaminhado ao Executivo Municipal para sua sanção. Projeto de Lei número 01/2015 dispõe sobre a revisão geral anual e contém outras providências do Executivo Municipal, com os pareceres números 01/2015 das comissões competentes. Projeto de Lei Municipal número 1/2015 dispõe sobre a revisão geral anual e contém outras disposições. A Câmara Municipal de Soledade de Minas aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a partir de 1º de janeiro de 2015 a revisão geral anual das remunerações de todos os servidores públicos municipais da administração direta e indireta, da ativa, inativos, pensionistas e comissionados, em 8,84%, calculados sobre os vencimentos de dezembro de 2014. Artigo 2º. A revisão autorizada por esta lei é extensiva aos cargos do Poder Legislativo. Artigo 3º. As despesas constantes do artigo anterior serão suportadas pelas dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 1/2015. A comissão acima mencionada, no cumprimento de suas obrigações legais e regimentais,
reuniu-se nesta data e, após estudar minuciosamente o projeto de lei municipal 1/2015, dispõe sobre a revisão geral anual e contém outras disposições, proposto pelo Executivo Municipal, resolveu aprovar o mesmo conforme encontra-se redigido. Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 2015, José Arantes Filho, presidente, Guilherme Aparecido da Veiga, membro, Altair Alves Pereira, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer no mesmo sentido. Solivaldo Benito Veloso, presidente, Argemiro Constâncio Sobrinho, membro, José Arantes Filho, membro. Comissão de Serviços Públicos Municipais, no mesmo sentido. Reinaldo dos Santos, presidente, Benedito Lourenço Paulino, membro, Ataíde Vieira Maciel Filho, membro. Em primeira discussão, projeto de lei número 01/2014. 2015. Isso, 2015. Não havendo oradores, em primeira votação, os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por todos em primeira votação. Projeto de lei número 02/2015 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município, proposto pela mesa diretora, juntamente com seus pareceres de número 02/2015, das comissões competentes. Projeto de lei número 2/2015 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município. Faço saber que a Câmara Municipal de Soledade de Minas, Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei, com fundamento no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal e artigo 38, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal e o artigo 5º da Lei Municipal número 913/2012. Artigo 1º. Ficam reajustados os subsídios mensais do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores do município de Soledade de Minas, a partir de 1º de janeiro de 2015, para os seguintes valores. Vereador, R$ 1.743,29. Prefeito, R$ 8.879,15. Vice-prefeito, R$ 4.439,57. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015. Licença. A Constituição Federal prevê que os subsídios dos agentes políticos somente podem ser fixados e alterados por lei específica e também assegura a sua revisão geral anual a fim de conservar o seu valor real. Assim sendo, apresentamos este projeto programado para vigorar a partir de janeiro de 2015, concedendo a todos os agentes políticos do município o reajuste de 8,84%, considerando a inflação apurada pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apurado no exercício de janeiro a dezembro de 2014. Pelos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos colegas vereadores ao presente projeto de lei. Soledade de Minas, 22 de janeiro de 2015, Pedro Carlos Carreira, presidente, Solivaldo Benito Veloso, vice-presidente, Arantes Filho, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 2/2015. A comissão acima mencionada, no cumprimento de suas obrigações legais e regimentais, reuniu-se nesta data e, após estudar minuciosamente o projeto de lei 2/2015, dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município, proposto pela mesa diretora, resolveu aprovar o mesmo conforme encontra-se redigido. Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 2015, José Arantes Filho, presidente, Guilherme Aparecido da Veiga, membro, Altair Alves Pereira, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Parecer no mesmo sentido. Solivaldo Benito Veloso, presidente. Argemiro Constâncio Sobrinho, membro. José Arantes Filho, membro. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Parecer no mesmo sentido. Reinaldo dos Santos, presidente. Benedito Lourenço Paulino, membro. Ataíde Vieira Maciel Filho, membro. Em primeira discussão, projeto de lei número 02/2015, dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município. Não havendo oradores, em primeira votação, os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos em primeira votação. Projeto de decreto legislativo número 01/2015, dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Soledade de Minas relativos ao exercício de 2000 e rejeita o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, juntamente com o parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas. Projeto de Decreto Legislativo 1/2015. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Soledade de Minas do exercício de 2000 e rejeita o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O presidente da Câmara Municipal de Soledade de Minas faz saber que esta Casa aprovou e eu promulgo o seguinte. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Soledade de Minas relativas ao exercício de 2000. Artigo 2º. Fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao processo número 640429. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Soledade de Minas, 2 de fevereiro de 2015. Pedro Carlos Carreira, presidente do Legislativo. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Prestação de contas do exercício de 2000. Processo número 640429. Gestão ex-prefeito municipal Jamil Murad. Data 30/1/2015. Relatório. Constam as notas taquigráficas do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre o exame das contas referentes ao exercício de 2000, tendo como ordenador o ex-prefeito, senhor Jamil Murad. Em análise realizada pelo próprio órgão técnico, foi constatada algumas irregularidades, motivo pelo qual o próprio tribunal rejeitou as contas do município no exercício de 2000. Aberta vistas ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, considerando o falecimento do responsável, este opinou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, com o seu decorrente arquivamento. A Câmara Municipal, através de seu representante legal, enviou ao ex-ordenador da despesa ofício concedendo 15 dias para que fosse apresentada a defesa nos autos, inclusive fazendo-se acompanhar dos documentos que acompanham as notas taquigráficas. Este é o relatório. Parecer. De início, o defendente não se manifestou sobre o parecer prévio. Analisando o parecer prévio do Tribunal de Contas, em especial as notas taquigráficas, constatamos o seguinte. Do voto pela rejeição das contas por unanimidade, temos a seguinte ementa in verbis. Prestação de contas, Executivo Municipal, execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial. Parecer prévio pela rejeição das contas. Primeiro, preliminarmente, deixa-se de considerar a proposição do Ministério Público de Contas no que se refere à extinção do feito sem resolução do mérito, com seu decorrente arquivamento. Isso porque na sessão
de 12 de 12 de 2012, nos autos do processo 685606, o Tribunal Pleno manteve seu entendimento originário, reafirmando a orientação de que, mesmo nos casos de falecimento do responsável, as contas deveriam ser examinadas pelo tribunal, com a consequente emissão do parecer técnico do mérito, garantindo sempre o exercício pelos sucessores do contraditório e da ampla defesa, ainda que não sejam imputadas ao gestor falecido quaisquer consequências jurídicas. No mérito, emite-se parecer prévio pela rejeição das contas, com fundamento no artigo 45, terceiro da Lei Orgânica e no artigo 24, terceiro do Regimento Interno, tendo em vista o descumprimento do artigo 67, oitavo, da Constituição Federal, à luz da Resolução número 4/2009. Decisão unânime. O parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Soledade de Minas foi no sentido da aprovação das contas, posto que o fundamento utilizado pelo Tribunal de Contas para ensejar a rejeição das contas municipais no exercício de 2000 não atinge a devida justiça, haja vista que todos os percentuais exigidos na legislação vigente foram aplicados de forma correta. Entende assim que não há motivo para rejeição das contas municipais do ano de 2000. Conclusão. Diante do exposto e de tudo que dos autos constam, acolhemos a análise da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Soledade de Minas, afastando o posicionamento do Tribunal de Contas, e exaramos parecer pela aprovação das contas referentes ao exercício de 2000, gestão do prefeito senhor Jamil Murad. Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015. José Arantes Filho, presidente. Guilherme Aparecido da Veiga, membro. Altair Alves Pereira, membro. Justificativa, vamos lá. Senhores vereadores, por favor. Considerando o parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa, exarado sobre o processo número 640.429, obrigado, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual adotamos e, tendo em vista o exame realizado por esta comissão, opinamos pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2000 e apresentamos o projeto em anexo para a apreciação dos nobres colegas. Esperamos a aprovação de todos. Soledade de Minas, 30 de janeiro de 2015, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. José Arantes Filho, presidente, Guilherme Aparecido da Veiga e Altair Alves Pereira. Parecer jurídico. Prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Municipal de Soledade de Minas, relativa ao exercício financeiro de 2000, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Constam as notas taquigráficas do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre o exame das contas referentes ao exercício de 2000, tendo como ordenador o ex-prefeito Jamil Murad. Em análise realizada pelo próprio órgão técnico, foram constatadas algumas irregularidades, motivo pelo qual o tribunal rejeitou as contas relativas ao exercício de 2000. Abertas vistas ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, considerando o falecimento do responsável, este opinou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, com o seu decorrente arquivamento. Do voto pela rejeição, nós estamos repetindo tudo? Há necessidade? Esse é do Tribunal de Contas. Quer a leitura? Há necessidade? Esse é do Tribunal. Esse parecer está lendo é da comissão.
Esse aqui não. Esse é o jurídico. Ah, perfeito. Não. Peraí. Peraí. O tribunal já foi lido. Tá, já. O relatório é o mesmo agora. É, o relatório é o mesmo, só aparecer. Então, é a mesma coisa. Agora parece ser jurídico. Então, vamos lá. Constam, vamos aqui. Prestação de contas do Executivo Municipal, execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial. Parece ser prévio pela rejeição das contas. Preliminarmente, deixa de considerar a proposição do Ministério Público de Contas no que se refere à extinção do feito sem resolução do mérito com seu decorrente arquivamento. Isso porque, na sessão de 12 de 12 de 2012, nos autos do processo 685-606, o Tribunal Pleno manteve seu entendimento originário, reafirmando a orientação de que, mesmo nos casos de falecimento do responsável, as contas deveriam ser examinadas pelo tribunal, com a consequente emissão do parecer técnico de mérito, garantindo sempre o exercício pelos sucessores do contraditório e da ampla defesa, ainda que não sejam imputadas ao gestor falecido quaisquer consequências jurídicas. No mérito, emite-se parecer prévio pela rejeição das contas, com fundamento no artigo 45.3 da Lei Orgânica e no artigo 24.3 do Regimento Interno, tendo em vista o descumprimento do artigo 67, 8º da Constituição Federal, à luz da Resolução 4/2009, decisão unânime. Esse é o relatório. Analisando o parecer prévio do Tribunal de Contas, em especial as notas taquigráficas, constatamos o seguinte. No processo número 640429, ao examinar as contas do exercício de 2000, a analista de controle interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais concluiu que o município procedeu à abertura de créditos suplementares sem a devida cobertura legal, contrariando o artigo 42 da Lei 4.320/64. Entende também que a Lei Municipal número 734/99 fere o disposto no artigo 167, 7º, da Constituição Federal, uma vez que o orçamento não impôs limite à abertura de créditos suplementares, sendo este ilimitado, propôs assim pela rejeição das contas do referido exercício. Inicialmente, mesmo não tendo sido apontado pelo relator como fundamento, mas exposto pelo controle externo como um dos pilares para a rejeição das contas do exercício de 2000, entendo que o artigo 42 da Lei 4.320/64 deve ser analisado no presente caso. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Verificamos que o controle externo do Tribunal de Contas equivocadamente aponta que o referido disposto legal fora descumprido. Haja vista que o artigo 4º da Lei Orgânica Municipal, número 734/99, que orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2000, autoriza o chefe do Executivo a abrir os créditos suplementares. Se não, vejamos. Artigo 4º. Poderá a administração municipal suplementar as dotações que se tornarem insuficientes para consignar as despesas fixadas para o ano de 2000 nas suas necessidades, utilizando como recurso para a abertura de crédito os saldos disponíveis de dotações orçamentárias do mesmo período e ou de conformidade com a lei federal vigente, com regularizações através de decreto executivo. Conforme enunciado acima, a lei municipal autorizou o chefe do Executivo a abrir os créditos suplementares, ainda que de modo conciso. Além do mais, os créditos suplementares foram abertos através dos decretos executivos 638, 639, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 652, 653 e 654. Respeitando todo o disposto no artigo 42 da Lei Federal. Este é o próprio entendimento do relator do tribunal
nas notas taquigráficas. Realizando uma leitura estritamente literal da norma, entendo que o Executivo estava autorizado pelo próprio artigo 4º da Lei Orgânica a abrir créditos suplementares nos termos do artigo 42 da Lei 4.320/64. Tais constatações afastam, portanto, o apontamento inicial da unidade técnica no que se refere à ausência de autorização legal para a abertura de créditos suplementares. Posteriormente, passamos a analisar o mérito que ensejou a rejeição das contas do Executivo no ano de 2000. Como se lê nas notas taquigráficas, o voto do relator foi pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor Jamil Murad, chefe do Executivo do município de Soledade de Minas, relativas ao exercício financeiro de 2000. Tendo em vista a inobservância do disposto no inciso 7 da lei do artigo 167 da Constituição Federal. O artigo 167, 6 da Constituição Federal tem a seguinte redação. Artigo 167. São vedados, sétimo, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. O Tribunal de Contas entende que a não limitação é evidente, dada ao próprio artigo 4º da lei, não ter regulamentado um percentual para a abertura dos créditos suplementares. De fato, não aplica um percentual limite para a abertura de créditos suplementares, 10%, 20% ou 30% do orçamento, por exemplo. Entretanto, entendemos isso como um lapso no momento da transcrição da Lei Orçamentária Municipal, passando despercebido pelo Legislativo no momento de sua votação, não configurando fundamento para rejeitar as contas do Executivo do ano de 2000. Como bem destacado pelo relator quanto à execução orçamentária, foi observada a legislação de regência quanto à insuficiência de recursos para a abertura de créditos adicionais. Os índices constitucionais para a aplicação de recursos na saúde e educação foram devidamente aplicados, e os limites estabelecidos para gastos com o especial foram investidos de forma correta. Desta forma, apuramos que todos os recursos adquiridos pelo município foram empregados de forma correta, demonstrando a lisura do ex-prefeito para com as contas públicas, como bem colocado pelo próprio relator do tribunal. Isto posto, não nos parece coerente rejeitar as contas municipais apenas por um equívoco, que em nada causa ou causou dano ao erário ou fere interesse público. De outro norte, podemos analisar também que o artigo 4º da Lei 734/99 estabeleceu sim um limite para a abertura de crédito suplementar, apenas não representando em um número fixo, isto é, o artigo 4º preceitua, artigo 4º. Poderá a administração municipal suplementar as dotações que se tornarem insuficientes para consignar as despesas fixadas para o ano de 2000, nas suas necessidades, utilizando como recurso para abertura de crédito os saldos disponíveis de dotações orçamentárias no mesmo período, de conformidade com a lei federal vigente, com regularizações através do decreto executivo. Assim, o saldo existente de cada dotação é o limite para abertura de crédito. Por exemplo, se a lei orçou o valor de 100 mil para serviço de apoio rural e existe disponível dentro desse limite 30 não gasto, o limite estará fixado em 30. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela aprovação das contas do Executivo no exercício de 2000, divergindo, assim, do parecer prévio do Tribunal de Contas, haja vista que o fundamento utilizado por aquela corte para rejeitar as contas municipais do ex-prefeito Jamil Murad não atinge a devida justiça. Eis o meu parecer. Soledade de Minas,
28 de janeiro de 2015, Dr. Tiago Fontan, Oceane Rocha, assessor jurídico. Em única discussão, projeto de decreto legislativo número 01/2015. Não havendo oradores, em única votação, os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos e será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, pela ordem. Concedida a ordem. Senhor presidente, suponho que pelo tempo ser curto, semana que vem também, na outra semana, a sessão será adiada pelo Carnaval, em colocar em uma reunião extraordinária, se possível hoje, 22 horas, o projeto 1/2015 e o 2/2015. Eu consulto os senhores vereadores se estão de acordo. Então será marcado então uma reunião para 22 horas para ultimarmos os dois projetos. Nada mais havendo a tratar, eu faculto a palavra aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, conforme consta no artigo 239, em seus parágrafos do regimento interno. Eu peço aos senhores vereadores que 10 minutos é o suficiente para que todos possam falar. Está facultada a palavra. Uma palavra ao vereador Sorivaldo Benito Veloso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros vereadores, ouvintes da Nova FM e acompanhantes da grande rede. O meu pronunciamento será breve, pois essa semana uma ajuda ao público foi solucionada. Depois de 12 anos em nossa região, o SAMU, enfim, está funcionando. Então, eu gostaria de aproveitar o ensejo para falar com a população que o SAMU já está disponível. O telefone é 192, para os casos de urgências, será pronto atendimento. Bem dito, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Senhor presidente. A palavra ao vereador Argemiro Constâncio Sobrinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, ouvintes da Nova FM, internautas que nos acompanham pela grande rede. Senhor presidente, o meu pronunciamento nesta noite gostaria de pedir a Vossa Excelência e solicitasse do senhor prefeito um parecer a esta casa sobre a iluminação pública, porque nós sabíamos que a partir do dia 1º de janeiro a ANEEL tinha determinado que a CEMIG não daria atendimento nenhum nos municípios, e até então os municípios iam consorciar-se para dar atendimento, e até agora nós não sabemos que empresa que está prestando esse serviço, se já está prestando, porque o nosso município tem ruas que estão há 10 dias sem iluminação pública. E isso, na hora de cobrar, a CEMIG não vai deixar de cobrar. Não adianta que ela não vai deixar de cobrar. Ela vai cobrar, porque a taxa de iluminação pública ela não é da nossa rua, ela é da cidade, é da onde nós andamos. Então, nós temos que ter um parecer para a gente passar à população a quem pedir. Porque você liga na CEMIG, a CEMIG fala, já não é problema nosso. Aí vem na prefeitura, a prefeitura também já não sabe que resposta dá. Então nós, como essa casa é procurada, sei que todos têm sido procurados, nós temos que ter uma resposta sobre isso. Qual é a prestadora de serviço que vai atender o consórcio? Se já está atendendo, né? Porque a demanda é grande e nós queremos dar o melhor para o nosso município. Senhor presidente, eu fiz um pedido aqui em 2013, nesta casa,
quando nós estávamos falando a respeito de vandalismo, de quebra-quebra na nossa cidade, com o patrimônio público, e eu fiz um pedido a respeito de câmeras, né, para ser colocado em alguns locais da nossa cidade para trazer, né, não traz tanta segurança, mas mostra a cara de quem está fazendo. E nós precisamos fazer isso, presidente. Várias cidades têm feito e isso traz retorno. Por quê? Nós não temos muitos policiais na nossa cidade, né, para estar atendendo a todo instante. E umas câmeras dessas instaladas em pontos estratégicos na nossa cidade, o carro que vier à nossa cidade e adentrar na nossa cidade, qualquer entrada da nossa cidade vai ser filmado, vai estar dando solução para o efetivo da polícia aqui trabalhar melhor na nossa cidade. Creio que isso não vai custar muito, haja visto que às vezes gasta dinheiro com coisas supérfluas, e essas câmeras sendo colocadas em pontos estratégicos vai trazer com que traga segurança, não tanta segurança, porque quem quer roubar, rouba com câmera ou sem câmera, isso aí já foi provado. Só que vai pegar o bandido. Você tem como pegar ele. E aqui nós estamos tendo, às vezes, senhor presidente, não só roubo de pessoas de fora, nós estamos tendo invasões de casas, domicílios aí, estão sendo invadidos por pessoas daqui mesmo. Então, é uma necessidade de ter umas câmeras aí em pontos estratégicos para que possa trazer um pouco mais de tranquilidade à população. Tenho dito, senhor presidente. Está facultada a palavra, continua facultada. Não tendo mais oradores, eu queria dizer aos senhores vereadores que, através de mim, do secretário e do vice-presidente, essa mesa, esse ano, vai trabalhar de forma diferente. Cada um vai ter a sua função aqui. O senhor Ivaldo, todo requerimento verbal que qualquer vereador fizer durante a reunião, ele vai falar com o prefeito e na próxima reunião ele vai trazer o resultado da conversa que foi feito com o prefeito, porque o vereador faz a sua indicação verbal e na próxima reunião não é respondido aquilo que foi pedido. Então o senhor Ivaldo ficou destinado para essa função. E contas diárias e viagem não é mais comigo, é com o secretário da casa, José Arantes Filho. Nada mais havendo a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos dessa presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, a todos que nos acompanhou.